Ó, eu dirigi Israel comigo buscai, os justos de terras distantes chamai, em plagas longínquas em todo lugar, fazendo-os vir a Sião repousar. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui com dois bispos da nossa estaca, o bispo Josias, da ala Valentina, e o bispo Joab, da ala José Américo. E gostaria de conversar um pouco com eles agora nessa manhã a respeito do convite que temos recebido do nosso profeta de ouvir mais a voz do Senhor. E como o Senhor ele pode nos ajudar, não só nesse momento, mas durante toda a nossa vida, se buscarmos ouvir sua voz. Durante muitas semanas, desde antes da conferência, o profeta tem nos ensinado a respeito disso. Eu queria conversar agora com o bispo Josias a respeito de como, se ele pode compartilhar conosco alguma experiência de quando ele ouviu a voz do Senhor. Então, é muito bom a gente ter esse privilégio de ter ouvido o profeta de Deus, falar para nós e nos dar essa orientação. Eu fico pensando nas pessoas que não têm esse privilégio, de poder não ter um profeta que os guie. E para mim, ouvir a voz do Senhor é fundamental, em nossas vidas. Eu já tive a experiência de ter sido chamado muito novo como bispo, E eu precisava ouvir a voz do Senhor de como conduzir uma ala para poder fazer a melhor forma e a forma que o Senhor ele desejava. E aí, ao buscá-lo, ao fazer minhas orações e jejum, eu pude sentir a orientação dele em minha vida, Nesse momento que eu achava que não conseguiria, de tamanha responsabilidade que estava chegando para mim, mas o Senhor ele pôde me conduzir e me orientar. Até hoje ele tem feito isso. Muito bom, bispo. Realmente, o Senhor, nós conhecemos nas Escrituras vários exemplos, de pessoas em diferentes circunstâncias que ouviram a voz do Senhor. A gente poderia falar um pouco sobre Alma, o filho, que mesmo em pecado, mesmo em transgressão, ouviu a voz do Senhor. Para ele, naquele momento, foi duro, mas foi de extrema importância para o decorrer de sua vida. Nós conhecemos as Escrituras, Alma se tornou um grande profeta depois. Tem também Enos, Enos, ele ouvia muito seus pais falarem sobre as Escrituras, falarem sobre o Salvador Jesus Cristo, mas chegou um momento em sua vida que ele precisava conhecer por si mesmo a respeito daquelas coisas. E aí, como a gente sabe na história, quando ele foi caçar, ele derramou sua alma ao Senhor e ele ouviu a voz do Senhor. Tem jovens também que aconteceu isso. O profeta Samuel, ainda muito jovem, quando estava servindo no templo, com o profeta Elias, ele ouviu a voz do Senhor à noite. Ele não entendeu a sua voz. Ele procurou o profeta. E o profeta o ajudou a entender que a voz que ele escutava era a voz do Senhor. Bispo Joab, no seu chamado, em sua vida, quais são algumas ferramentas que você usa para ouvir a voz do Senhor, para buscar o Senhor? Realmente a voz do Senhor ela é doce e suave, É uma voz mansa, delicada. Então, uma das coisas mais importantes é estar suscetível a essa voz, ouvir essa voz. E ouvir essa voz, nós temos muitas ferramentas para isso. Claro, além de uma oração sincera para buscá-lo, no seu silêncio da alma, tem outras formas, como os discursos de conferência, a mensagem do profeta e dos seus líderes. Hoje nós temos o privilégio de termos a questão digital a nosso favor. Então nós temos lá liarronas de muitos anos, que são uma excelente fonte para ouvir a voz dos líderes, do profeta. Nós temos muitos vídeos, a igreja ela tem investido muito tempo e recursos nisso. E lá você pode ter uma infinidade de opções sobre o livro de Mórmon, Velho Testamento, Novo Testamento, várias situações e ocasiões onde inspira. E isso tem me ajudado bastante, buscando essas ferramentas numa dúvida, num questionamento. E então, ao ler, ao ver, ouvir essas coisas, isso tem me ajudado bastante a um pouco mais escutar o sussurro ali, manso e delicado na alma. Eu gosto de pensar também um pouco da experiência que o nosso profeta Joseph teve. Ele estudou as Escrituras, como o bispo falou,
ele sentiu em seu coração, meditou suas palavras, as palavras escritas em seu coração, e ele se preparou. Ele seguiu o exemplo de sua mãe e foi até um bosque sagrado. Na época, para eles, já era sagrado. Era o momento, era o lugar onde sua mãe ia para orar e para tirar suas dúvidas junto ao Senhor. Então, em nossas vidas, muitas vezes, vamos ter que buscar o nosso bosque sagrado para ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor exige sacrifício, exige preparação. Eu gostaria de dizer a vocês que não é fácil ouvir a voz do Senhor, mas vale a pena todo o sacrifício. Em minha vida, quando eu preciso tomar uma decisão muito séria, muito sagrada, eu procuro fazer duas coisas. Primeiro, um jejum, e segundo, eu procuro meditar sobre a decisão que eu tenho que tomar. Procuro ter um lugar em minha casa onde eu possa ficar sozinho, onde eu possa refletir e tomar a decisão que eu tenho que tomar. E foram várias vezes que eu escutei a voz do Senhor em meu coração. Às vezes não é uma voz tão audível como falou o bispo Joab. Às vezes é uma voz mansa que acalenta o seu coração, que aquece sua alma. Tem algumas experiências sagradas que para mim são muito especiais. Desde minha juventude tenho sentido a presença do Senhor dentro. Eu queria perguntar também ao bispo Josias agora, quais são algumas coisas que você faz, bispo, para ouvir a voz do Senhor? Eu tenho buscado ouvir o conselho dos profetas de poder priorizar a minha família, né? Buscar fazer aquilo que os profetas eles estão falando. O Vem e Segue-me, ele tem ajudado bastante todas as famílias a se aproximarem mais uns dos outros e a tornar o seu lar um local santo, né? Eu vejo que antigamente a gente tinha como a maior fonte de buscar as coisas do Evangelho, a maior espiritualidade na igreja, né? E hoje a gente tem o Vem e Segue-me em nossa casa, fazendo com que essa espiritualidade ela venha naturalmente, né? A gente poder estudar com mais eficiência, né? Hoje a gente estuda toda semana para chegar no domingo apenas para tirar nossas dúvidas ou fazer comentários para ajudar outras pessoas, né? Mas o Vem e Segue-me ele tem feito essa diferença da gente poder sentir o Espírito constante em nossa casa. Então, muitos membros, eles tiveram facilidade de passar por esse momento agora, mesmo sem poder ir até a capela, devido a esse momento que estamos passando de pandemia, mas eu vejo que os membros eles têm se adaptado muito bem por ser algo natural, né? Algo que eles já vinham fazendo em sua residência, de buscar o Salvador e tornar o seu lar cada vez mais santo. Como o Senhor é bom, né? Ele tem nos preparado para esse momento há muito tempo já. Sim. Desde 2016 que o profeta vem anunciado mudanças e hoje estamos colocando tudo em prática, né? Desde o Vem e Segue para os jovens, que foi em 2016, e logo depois, 2 anos depois, veio o Vem e Segue para toda a família, veio a redução do tempo de ficarmos na capela, né? Para 2 horas só no domingo. E esse foco é só 1 hora que a gente deixa de estar na capela. O profeta falou claramente, né, que possamos estudar em casa as Escrituras. Com certeza o Senhor estava nos preparando para esse momento, né? E para encerrar, bispo Joab, quais são alguns conselhos que você daria aos jovens nesse momento que muitas vezes estão sozinhos, não têm os pais em casa, ou que não são da igreja, né, que às vezes são a única pessoa membro da igreja em sua família? Como eles podem buscar o seu bosque sagrado, mesmo muitas vezes num ambiente não tão favorável? Eu particularmente sou o único membro da minha família. Para mim não foi fácil logo no início, né? Há 26 anos atrás, eu também muitas vezes me senti só. Ao chegar em casa não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem desabafar, perguntar. Então para mim não foi tão fácil. Mas algo que me ajudou bastante foi buscar os amigos e os líderes. Os meus líderes me ajudaram muito, né? Minhas orações particulares, pessoais, minhas leituras das Escrituras, né? O Instituto me ajudou bastante, o seminário, tive o privilégio de ser professor do seminário, isso me ajudou muito. Então, o mais importante para o jovem é saber que não está só, por mais que assim pareça. Inclusive tem uma música, na época que nós éramos missionários, nós utilizávamos vídeos nas lições,
que dizia assim: não estáis sós, mesmo que assim pareça. E o mais importante de tudo é saber do amor de Deus por cada um dos seus filhos, dos seus jovens, buscá-lo sem sombra de dúvida, sabendo que ele vai ajudar e vai estar lá disposto a fazer alguma coisa por você. Então, por mais que essas mídias sociais, digitais, tenham essa impressão de aproximar, de grupo, muitas vezes você, depois de desligar lá o celular, você se sente um pouco só. Mas o seu líder, o seu amigo verdadeiro, né, os seus pais, caso eles sejam da igreja, vão lhe ajudar mais facilmente, vão compreender. Mas busque a orientação do Senhor sempre. Buscar sabendo que Ele vai dar a resposta. Isso é fundamental na vida do jovem para encontrar esse envolvimento do Espírito. Porque o Espírito ele tem essa propriedade de envolver e você ficar aconchegado na alma e saber que não está só. Muito bom, muito obrigado, Josias, pela participação, né? Não foi fácil acordar bem cedo, não vou nem dizer a hora que a gente acordou, mas estarmos aqui hoje realmente é uma satisfação poder conversar com vocês. Somos muito gratos, né, pela tecnologia que o Senhor tem proporcionado para que, mesmo não estando presente fisicamente, possamos estar presentes no lar de cada um de vocês. Que o Senhor possa nos ajudar e nos inspirar para ouvirmos sua voz. A promessa continua sendo válida. Aquele que bate, se lhe abre uma porta. Aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. Muito obrigado, meus amigos.